Olá para você que nos acompanha pela NTV nessa cobertura histórica da empresa jornalística Noroeste, com mais de 100 horas de transmissões da maior feira multissetorial do Brasil. Eu sou Caroline Batista e nós estamos novamente no stand do Costana Frontier Resort para mais um Costana Talk, um bate-papo sobre turismo. E hoje ao meu lado, Roseli Roche, que eu vou até ler aqui para não falar errado, que é a secretária executiva da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste e coordenadora regional de turismo da Rota do Rio Uruguai, e o Vando Hartmann, que é sócio do Costana Frontier Resort. Então, para começar o nosso bate-papo, Roseli, eu te pergunto qual é o papel do turismo no desenvolvimento da região? Você, como turismóloga, pode nos falar sobre isso? Boa tarde a todos. É uma satisfação sempre poder conversar sobre turismo, uma área que, na verdade, sou apaixonada, eu acho, porque senão a gente já larga alguma coisa assim, quando ela não voa, né? Quando ela não desenvolve. Mas o turismo realmente me pegou pelo coração. E desde que eu iniciei os trabalhos, a gente falar em data é meio complicado, mas 2007 mais ou menos foi o ano que eu iniciei, trabalhando na associação na época como estagiária de turismo, buscando o quê? A região na época estava querendo um outro norte econômico, né? Então, os prefeitos da época, como eu trabalho na Associação dos Municípios, então, as ações que a gente desenvolve ali sempre são frutos das demandas que os prefeitos na região têm, né? Então, na época, foi estabelecido que se iria até fazer um consórcio, alguma coisa assim, para desenvolvimento do turismo, a moldes que nem Missões, que nem Yucumã, que também tinham essa prerrogativa. Sim, eu acho que sim. O desenvolvimento do turismo, ele é muito mais econômico, né? Do que efetivamente, como alguns achavam na época, que nós só queria passear, né? Que nós só queria viajar. Esse era o objetivo de nós querer desenvolver o turismo. E, na verdade, não é isso, né? A gente queria trazer as pessoas para a nossa região, para que elas conhecessem a região e vissem quão bonita a nossa região é e o quanto a gente pode desenvolver pequenas atividades que podem ser lucrativas economicamente também para o pessoal, né? Então, a princípio, sim, esse era o norte de a gente querer esse desenvolvimento na época, quando iniciamos o trabalho com o desenvolvimento do turismo. Vando, e o Costana surge com essa ideia de fomentar o turismo na nossa região, né? Sim, ele é um investimento imobiliário, porém com foco turístico. A gente brinca que é uma casa com asas, porque ele está afiliado numa intercambiadora, que a pessoa ela pode ir até aonde vai ser o resort, ou a pessoa pode... Ricardo, não fica com vergonha, aparece aqui também. Ou a pessoa pode... Não sei se tu já viu esse material aí, mas depois a gente mostra para o pessoal. A pessoa pode ir até o resort, ou ela pode fazer o intercâmbio da sua estadia em algum outro lugar do mundo. Está afiliado na maior intercambiadora do mundo. Ela é americana. O que acontece, né? Esse é um movimento, porque quando as pessoas elas têm uma segunda casa, que é uma casa de lazer, às vezes elas ficam obrigadas a ir àquele local, né? Então tem essa disponibilidade. E o contrário também é fato. Se alguém quer vir conhecer a nossa região, hoje são 110 países, 4.300 resorts filiados. Se alguém quer vir conhecer a nossa região, Salto, Ruínas, quer vir conhecer Santa Rosa, não tem nenhum empreendimento filiado à intercambiadora que ele possa trocar a sua estadia, trocar o seu quarto, porque o racional é o seguinte: quando a gente vai viajar, a gente tem uma despesa que é a hotelaria, é a alimentação, é o aéreo, é o deslocamento. Quando você se torna proprietário do empreendimento que está afiliado, tu não paga mais nas tuas férias o resto da vida a tua hospedagem.
porque é teu, simplesmente faz o intercâmbio daqui para outro lugar. Então quem viaja automaticamente está trocando uma despesa que teria todos os anos por um investimento. E o resort ele surge por nós identificarmos que tem muito potencial na região, potencial financeiro na região. Eu ia te perguntar isso agora. Por que a região noroeste? Porque o bairrismo ele sempre faz, né? Ele tem uma pitadinha de bairrismo, né? Ou a gente desenvolver, esse é um projeto que poderia caber em qualquer local do Brasil e até fora do Brasil. Mas a gente quer desenvolver a nossa região. E esse é o ponto do bairrismo. E quando eu falo região, é a região como um todo. É a região noroeste a nível de estado. Não só Novo Machado, norte, vamos pegar lá, né? Norte, sul, leste, oeste, todo esse noroeste. Nós estamos falando de 75, 80 cidades. Mesmo que no turismo a gente tem isso dividido em áreas um pouco menores, nós estamos convencidos que separados nós não vamos conseguir desenvolver o turismo. A gente tem que se conectar. E o resort está estrategicamente no coração aí dessa grande área, né? Então a gente faz ele aqui porque enxerga que tem potencial econômico, porque temos carência regional. Nós temos que andar muito para ter um atrativo como esse. E isso aqui é um trabalho de 5 anos, de muito estudo, desenvolvimento, equipes técnicas trabalhando para a gente fazer o lançamento agora, né? E Roseli, como a Mufron tem trabalhado para o desenvolvimento do turismo na região? Pois é, daí eu tenho que novamente voltar, eu sou um pouco museu, tá, né? Então claro, eu sempre volto à história, né? A história das coisas. Nós, na verdade, a forma como o turismo está organizado no Brasil, né? Existe o Ministério do Turismo e dentro do Ministério do Turismo as secretarias estaduais. E dentro das secretarias estaduais as regiões turísticas. Hoje nós estamos 27 regiões turísticas no estado. E uma delas é a nossa região turística chamada Rota do Rio Uruguai. Porém, já não foi assim, uma época era diferente. Uma época todos nós, tanto aqui a Rota do Rio Uruguai, quanto a Rota do Yucumã e a Rota Missões, eram uma região só, a região missioneira. Mas o que aconteceu? Na época, o entendimento das pessoas era de que quem queria desenvolver missões, queria desenvolver só missões, não queria desenvolver, achava que nós estávamos atrapalhando, por exemplo, aqui, Salto do Yucumã, eles não queriam o Salto do Yucumã junto, porque não tinha infraestrutura, não tinha as coisas, entende? Estava tudo muito carente, como toda região sempre foi carente. A única região forte em turismo aqui sempre foi Missões, porque eles têm um patrimônio histórico mundial, né? Não tem como tu competir com qualquer outro atrativo. Porém, eles demoraram muito tempo, e aí, se alguém não concorda com isso, pode até discordar, mas eles demoraram muito tempo para ver de que sozinhos eles não conseguem fazer turismo. Então hoje sim, a gente já tem trabalhado junto com Missões, a coordenação dos trabalhos, que nem as IGRs que nós chamamos, que é eu falei antes o nome, agora já me fugiu de novo, né? Como é que é o nome que eu disse ainda? As instâncias regionais de governança. O Estado define nós como instâncias regionais de turismo. Porém, a gente aqui se chama de coordenador regional, né? Então, a coordenação regional, ter 3 coordenações regionais, acredito que é uma forma de funcionar melhor o turismo. Por quê? Porque é muito. Até porque também, pensa, aquela época, nós juntar numa reunião, pessoal lá do Derrubadas, pessoal lá de Tenente Portela, com aqui Juí, todo mundo. Isso é uma região muito. Era 70 e poucos municípios. Pensa, não é fácil esse deslocamento. Hoje está tudo mais fácil. Hoje tem as reuniões online, né, que a gente pode fazer, e a gente tem conversado e tem se ajudado bastante. O desenvolvimento vem através do apoio. Eu vejo assim que a Mufron, ela é uma apoiadora de todas as boas ações. E tanto somos grandes apoiadores aí em referência a qualquer empreendimento, inclusive do Costana, que está vindo numa hora fantástica e creio que será um divisor de águas.
Complementando, eu acho que esse ponto que a Rose traz é muito legal que tenha essas organizações regionais mais próximas e núcleos menores, mas é esse processo de essas eu vou pegar a Rose de referência, responsável aqui pela região da Mufron, mas que essas lideranças elas trabalhem com interligações conectadas, não com projetos que não se comunicam. E eu acho que esse é o grande ponto, e nós como isso, e nós como ente privado dentro desse processo, a gente vem para ser mais um parceiro para apoiar, né? Porque quanto mais próximo, mais junto a gente tiver, melhor. O importante é que a gente vá construindo essa visão do macro, né? Essa visão do todo, para que as regiões se complementem. E aí eu acho que a Rose traz bem, as regiões estão percebendo que essa necessidade, porque nem... O turismo tem sido fundamental para essa integração. Com certeza. A gente já tentou, já nesses tantos anos, o quanto a gente tem, a gente já tentou muitas coisas, viu? Coisas bem malucas, inclusive, já, né? Todas elas frutificam de alguma forma, algumas mais positivamente e outras não. Mas eu vejo que agora nós estamos vivendo um momento muito melhor no sentido de se entender algumas coisas, né? Na vida tudo é um processo, né? A gente não nasce sabendo e a gente vai amadurecendo. E eu creio que as regiões hoje elas estão amadurecidas em relação a essa integração que todos precisam, essa integração que todos sempre almejaram. Na verdade, a gente nunca quis ser separado, a gente sempre quis ter junto, porém a gente tinha bairrismos, né? Eu puxava para minha região aqui, assim como as outras puxavam para o outro lado. Eu reclamava para o secretário de turismo que não tinha verba, os outros também reclamavam. E assim sempre foi. A gente sempre brigou por tudo muito, mas agora acho que chegou o momento de a gente brigar junto. E veja quando a gente vai para uma Secretaria de Turismo do Estado, se essa pauta está alinhada entre as regiões, a gente tem outro peso. É difícil, né, muitas vezes conciliar, mas eu vou pegar um exemplo do que eu estou vendo aqui. Sábado e domingo o pessoal do Macuco Safari, que assumiu o salto do Yucumã, esteve aqui com nós divulgando, porque a gente pode fazer o passeio por água. Eu estou olhando aqui, eu estou enxergando vinhos que pegam, Vinícola Weber, a Tertúlia está ali, estou vendo a cachaça missioneira, que é de Caibaté, que daí faz parte. Então, assim, eu estou vendo os produtos regionais que nós temos, que essa consolidação mesmo, como região nós começar a ir construindo isso, sempre respeitando os tempos de cada um, mas nenhum projeto vai sobreviver sozinho. E nós entendemos que o resort ele tem esse potencial de atrair pessoas, mas levar pessoas para todos os atrativos, é isso que a gente quer. Nós queremos fazer transfer para as ruínas, nós queremos deslocar o pessoal para que eles vão e conheçam o Salto, que eles conheçam o Meia, que está aqui do lado. Então, é um ponto de central, mas com o objetivo de fazer com que realmente essas pessoas elas possam conhecer. Aí nós temos sempre que diferenciar o público que é local e as pessoas que são de fora, né? Tivemos aqui no stand há pouco um pessoal do Tocantins, né? O pessoal do Tocantins falando, mas aí eu posso comprar com mais 2 ou 3 amigos um apartamento? Claro! E como é que funciona a pesca? Daí nós entramos na pauta pesca. E assim vai se abrindo as pautas, né? Então nós temos aí muita coisa para ir construindo. A Secretaria do Turismo fala, né? A gente participou de um evento aí essa semana, foi na sexta, que o turismo não é, e a Rose vive isso, né? E a Rose é importantíssima, eu já falo sobre a importância. Tem um fato, mas tem muitos outros, mas um é marcante, a participação da Rose dentro do Costana, já falei para ela e vou registrando ao vivo. Mas ele fala, né, Rose, que o turismo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 40 quilômetros. Então a gente tem que ter constância, né? Exato. Tem que ter constância. E aí eu quero complementar aquilo que o Ivan está dizendo, no sentido assim, ó. Uma coisa é nós, como região, representando os governos municipais, irmos participar de um evento, levarmos a folheteria que nós temos, divulgando regionalmente as pessoas. Outra coisa é eu ir com um empresário para um evento e dizer, esse é o cara, esse é o meu empresário que está aqui e que está desenvolvendo e está investindo na região.
Então, nós mudamos, nós começamos a conversar diferente com a Secretaria de Turismo a partir do momento que eu tenho a iniciativa privada junto comigo, entendeu? Então, não querendo puxar teu saco, mas já puxando, mas na verdade a gente se sente muito sozinho quando os empresários não estão juntos. A gente se sente muito sozinho e a gente se sente muito fraco, porque o que eu posso, como órgão, entidade pública, fazer para desenvolver o turismo? Eu posso trabalhar a conscientização, eu posso ajudar nos projetos, eu posso fazer um pouco de infraestrutura, mas eu não sou a responsável por colocar o empreendimento. Eu não posso fazer o turismo sozinho. O turismo só vai acontecer a partir do momento que tiver um empresário que vai acreditar no turismo na região. E o Costana é uma prova de que acreditar no turismo. Isso me emociona, sabe? Isso me faz diferente. Porque alguém que realmente acredita, se um dia eu no meu melhor sonho e sonhasse, assim, claro, eu sempre falava, gente, um dia vocês vão ver, vai ter gente que vai vir aqui, vai botar um mega hotel aqui, vocês vão ver, me chamavam de maluca, né? Quase queriam me internar, mas vocês vão ver, as coisas vão acontecer, nosso lugar é lindo aqui, tudo é lindo aqui, é lindo demais, tu vai para qualquer lugar, tu não encontra o que tu encontra aqui na nossa região, e assim, agora eu vejo Costana, parece que é um sonho, sabe, assim, parece que é um sonho, de verdade. De repente mais gente sonhou como eu sonhei. E claro, eu não sou empreendedora, não é essa a minha área, né? Mas eu sou apaixonada pelo turismo e eu acredito super assim que a nossa região vai se dar muito bem com essa área. Eu acho que é isso que a Rose fala do público ou privado andar juntos, né? E aí eu vou citar aqui um momento que a gente precisou, e aí eu trago a Rose como figura que era a referência que nós tínhamos do turismo na região. Bom, como a gente fala que tem 5 anos de trabalho, em algum momento os canos eles entopem, a gente precisa desentupir. Aí a gente estava falando de licenciamento ambiental. Imagina licenciar um empreendimento desses, né? Numa costa do rio, com TAC, com o Ministério Público já assinado, uma complexidade assim, muito grande, né? E a Rose foi fundamental porque ela, com a experiência dela, ela abriu para nós possibilidades de profissionais que já atuavam, que já tinham dado suporte para a própria Associação dos Municípios, e foi ali um caminho que o projeto, porque enquanto empreendedor a gente coloca energia, coloca dinheiro, não desiste fácil, mas ali era um momento que a gente precisava buscar soluções. Acho que não vai dar, a gente tem todo esse projeto, mas acho que não vai dar. Não vai dar por quê? E aí os profissionais com muita bagagem, com experiência, então foi essa indicação da Rose. Me lembro até hoje a gente sentado lá no escritório da técnica lá em Cruzeiro, e dali o assunto ele foi avançando e foi trazendo mais profissionais e a gente conseguiu a união, né? avançar. Não precisa fazer nada sozinho. É isso. Então, Rose, não é um sonho, é realidade. Obrigado por tu ter, tem o bichinho aquele que diz que pica, né? Eu acho que até um me picou aqui agora que eu tava com uma coceira quando a gente tava falando. Realmente quando a gente entra no turismo, né? Só que a gente precisa ver evolução, né? E hoje quando se fala do potencial da indústria para Santa Rosa, por exemplo, ninguém duvida. Todo mundo viu que a indústria, o polo metal mecânico trouxe. A indústria tem que provar isso. Quando nós falamos da indústria do turismo, ela tem que provar isso ainda. Porque é isso, tem muito caminho que foi, que voltou, mas uma coisa é nova. É o primeiro empreendimento privado de grande porte feito na região noroeste. E em qual área? No turismo. É um projeto muito desse inovador. Porte nunca teve outro em investimento privado. Na Barranca do Rio. Na Barranca lugar do Rio. Menos provável que alguém pudesse imaginar.
Então, assim, ó, eu acho assim que vocês foram muito felizes com esse sonho que vocês estão tendo, né? Que nós estamos tendo, eu também já me incluo nisso. Estamos sonhando juntos. Ele é nosso, né? Olha, e tu sabe, né, que tu sempre vai poder contar com a Roseli. Obrigado, Rose. Agora a gente começa esse processo de ir se conectando com as outras regiões, que é muito importante, né? Porque, de novo, nós queremos sucesso total da região de Missões, sucesso total do Yucumã. Então, acho que nós estamos convictos que é o seguinte: como região, nós temos que ter posicionamento único. Os produtos, cada região desenvolve, e aí a gente conecta esses produtos, vamos escolhendo os produtos, e obviamente nós vamos ter os produtos na primeira linha, os secundários de cada região, mas posicionamento como região, ele tem que ser único, isso tem que ser forte. E aí depois essa parte de nós ir construindo essas rotas, principalmente para quem vem de fora, aí a gente consegue ir valorizando, cada região valorizando o que entende que é único. Porque nós não conhecemos, nós já estamos convencidos, Rose, nem nós conhecemos a nossa região. Quando a gente começa a andar, porque nós já descemos de caiaque, descemos de bota nesse rio, e a gente passa por uns lugares aí, as pessoas não conhecem a nossa região. Então nós precisamos também, e esse é um trabalho que a gente vai incentivar, é criar a história, que é o storytelling dessa região, porque assim, uma coisa que a gente precisa entender, que nós temos que começar a valorizar mais, sentir mais orgulho de onde a gente está e contar essa história da forma certa. É uma maneira da população também ficar aqui, não buscar somente o turismo lá fora, em outros estados ou em outros países, enfim. É ficar aqui e conhecer a nossa região, que é tão rica e tão bonita. E a região, na verdade, que nem antes tu falasse um pouco no turismo da pesca. A gente também já teve alguns trabalhos nesse sentido, sabe, da pesca. A Associação dos Municípios, através da Rota do Uruguai, quando eu trabalhava única e exclusiva só com a rota, a gente fazia torneios de pesca, né, na região. Então, tivemos aí 9 edições de torneio de pesca e solte, pesca esportiva, né? Então, aquela época me chamavam também de maluca, por causa que, imagina tu tirar o peixe da água e tu não comer, né, como diziam, né? Então, foi assim uma mudança de mentalidade muito grande que ocorreu, porque a gente trabalhava junto com a Patrã. Eu me lembro do Maders, na época, que era responsável pela Patrã, e a gente fazia umas parcerias com eles ali, sabe? Onde a Patrã sempre era o terror dos pescadores. Não, a Patrã foi a nossa parceira, na verdade, para ajudar com que a coisa acontecesse. Então, eu vejo assim que quando a gente tem bons projetos que voltam à preservação, que voltam à conservação do meio ambiente, que voltam aquilo, como é que diz, tu não terminar com aquilo que a natureza está te dando, mas sim tu achar um meio de tu poder curtir aquilo, mas também não terminar com aquilo que está no, né? Então, já tivemos assim boas experiências nesse sentido, mas daí sim, nós temos realmente problemas de legislação no nosso estado, e que eu creio que tem uma coisa que vai mudar. A partir do momento que quanto mais nós tivermos investimentos no turismo, por exemplo, Costana vai estar querendo fazer uma programação de pesca, e o Costana com a bala na agulha, como se diz que o Costana tem, vai chegar no estado e vai dizer, cara, me resolve isso aí. E daí o papo é diferente do que chegar uma Roseli lá e implorar, por amor de Deus, façam alguma coisa para me dar a autorização para a gente poder fazer um torneio de pesca, né? Então é totalmente diferente. Acho que muda o discurso um pouco em relação a isso, porque não é qualquer investimento, são macro investimentos que vocês vão fazer lá, e isso vai fazer toda a diferença para a região, até para o desenrolar do restante. E aí, uma coisa que eu reclamava muito anos atrás, quando o Sebrae fazia convênios com a Missões, né, vinha um horror de recurso por ali e tudo mais, e nós não conseguia. Tu acredita que agora a nossa região também está habilitada no Sebrae para o desenvolvimento do turismo? Perfeito. Quem diria que isso um dia ia acontecer? Então, tem coisas assim que a gente está vendo as coisas acontecerem, então isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo, e dá uma satisfação muito grande para a gente que sempre lutou e trabalhou por isso.
Eu pedi para o pessoal trazer antes esse material. Ele é um material que a gente tem procurado conectar toda a região ao projeto. Ele não é um projeto isolado do Costana. Ele traz várias dicas nessa cartilha. Entre elas, aqui quando a gente começa a olhar o conteúdo delas, o principal objetivo da gente ter criado isso, acho que saiu o microfone aqui, eu fui falando, o principal objetivo ele é um material que traz oportunidades de negócio para todos, porque assim, às vezes a gente acha que tem que ter grandes projetos. Não, aqui é desenvolver pequenos projetos e também várias sugestões de ações coletivas e problemas que a gente precisa evitar e algumas ideias de temas para a gente desenvolver em conjunto. Então o Costana, ele vem para ser, não o Costana isolado, ele vem ser um parceiro a mais aí, para a gente desenvolver a nossa região com dois objetivos. Reter dinheiro na região, ele faz parte de um ciclo que fecha, a nossa região vive um ciclo de investimento, então é investir na região e mais do que isso, trazer dinheiro de fora para cá. Nós conseguindo fazer isso, a nossa região vai acelerar muito o crescimento, porque a gente há muito tempo manda dinheiro embora, manda capital humano embora e nós não tínhamos como reclamar porque também não tínhamos um produto. O que vem primeiro? O produto hoje a gente tem e felizmente a gente tem visto que acertamos nos estudos porque ele está sendo aceito, está ocorrendo a comercialização dos apartamentos. Nós, como incorporadora, desenvolvemos um projeto. Esse projeto está disponível para quem deseja se tornar proprietário. Então, além de nós que seremos proprietários também, quem entende que esse negócio ele é rentável, que é um bom negócio, pode ser parceiro também. E para isso a gente está aqui na FenaSoja, tem escritório físico, a empresa é de Santa Rosa, uma empresa local, isso faz toda a diferença. Não é aventureiro que está por aqui, quem conhece a nossa um grupo região. que a Rose conhece, o grupo conhece também, que são pessoas sérias com um propósito nobre para fazer o desenvolvimento. Isso é importante, porque dá a base para os próximos passos, né? Então acho que é isso. Agradeço a participação de vocês dois. Foi um papo muito enriquecedor. E é isso, voltamos no próximo Costana Talk. Obrigada por nos acompanhar. Abraço. Abraço, obrigado.